E aí galera, tudo na tag? Então vamos começar agora uma série de vídeos relacionados ao desenvolvimento de sites. Bom galera, esse é um assunto bem extenso porque quando você vai desenvolver um site, envolve diversas tecnologias a serem utilizadas aí. Vai desde tecnologias que são responsáveis pelo visual, até tecnologias que são responsáveis pela parte funcional que está por trás do visual, né? Então a gente vai ver passo a passo, vai ver como que faz para trabalhar com cada uma dessas tecnologias, tá? Vamos ver a fundo cada uma delas, para a gente poder assim dessa forma estar conseguindo desenvolver o nosso próprio site da forma mais fácil possível, né? A partir do momento que você domina essas tecnologias, você tem a versatilidade de conseguir fazer qualquer coisa na web sem precisar de um profissional para isso. É algo que dá para você aprender. Foi pensando em facilitar o dia a dia das pessoas que surgiram essas diversas tecnologias, né? Tem algumas tecnologias que fazem com que você somente escolha templates e personalize eles da forma que você quer. Tem tecnologias que vão te ajudar se você quiser desenvolver do zero um site. Tem tecnologias que, por sua vez, vão estar trabalhando ali para formar o seu site. Tem diversos tipos de tecnologias que foram inventadas, tá? A gente vai caminhando aos poucos aí. É muito importante você entender que você não precisa trabalhar na área de TI ou trabalhar com essa parte de computadores, informática, para você fazer seu próprio site. Qualquer um é capaz de fazer seu próprio site, desde que tenha o conhecimento das tecnologias a serem usadas, que é o que eu estaria apresentando durante essa série de vídeos aí. Antes da gente começar, então, respondendo à pergunta, por onde começar ao fazer um site? Bom, primeiramente, antes de começar um site, você precisa conhecer as tecnologias que você tem à sua disposição, tá? Para você ver o que melhor se adapta à sua situação. Pode ser que você não tenha muito tempo para desenvolver um site do zero. Então, o que vai enquadrar melhor na sua situação é você pegar um template pronto e personalizá-lo. Agora, se você tem um pouco mais de tempo para estar lidando com essa parte do site, é recomendável que você desenvolva ele do zero. Você pode utilizar o que a gente vai chamar mais para frente de frameworks durante esse processo para facilitar o seu desenvolvimento. Mas a gente aqui vai fazer do zero para que quando a gente for passar para os frameworks, que a gente já vai dar uma olhadinha no que são esses frameworks, bom, tenham um conhecimento para estar manipulando esses caras, tá? Então, vamos seguir. Quando a gente vai trabalhar nessa parte de desenvolvimento de sites, é interessante você estar entendendo dois termos que se falam bastante, né? Tem o front-end e tem o back-end. Se você é uma pessoa que está fazendo do zero sozinho, você vai trabalhar tanto no que a gente chama de front-end quanto no que a gente chama de back-end. O que seria o front-end? O front-end, de uma forma bem simples, seria a parte visual do seu site. Seria a parte que as pessoas veem. É quando você entra no site, o que você vê? Você vê as imagens, você vê textos, essa é a parte visual. Existe a parte responsável por cuidar dessa parte visual do seu site. E essa parte a gente vai chamar de front-end. Tem ferramentas para a gente trabalhar só com front-end. Tem tecnologias que a gente vai utilizar só com front-end. O que eu quero dizer com isso? Que você vai usar determinadas tecnologias que foram inventadas para trabalhar na sua parte visual do seu site, tá? E tem também a parte chamada back-end. E o que seria o back-end? Você teoricamente muda a corzinha ali do botão, então essa interação, toda essa parte funcional, como que quando você digita seus dados, por exemplo, em algum site, você consegue logar, toda essa parte é por trás feito o que a gente chama de programação. A programação nada mais é do que você digitar um conjunto de símbolos, que são letras e números, que o computador entenda, tá? Então, quando você programa, o que você está fazendo? Digitando um monte de letras e números de uma forma que o computador entenda o que você digitou ali e execute uma ação, entendeu? O computador ele vai executar tudo o que você mandar. Só que você tem que saber mandar ele fazer as coisas, entendeu? Porque ele não é qualquer jeito que você manda, ele vai entender. Você tem que digitar de uma forma que ele entenda para aí depois ele ler o que você escreveu e executar o que você pediu, tá? E essa parte do back-end vai lidar justamente com essa parte de programação, que a gente vai mexer, o back-end vai estar envolvido ali na questão funcional do site. A gente vai trabalhar bastante no back-end para mexer com os dados. É legal a gente entender também que o front-end, ele também vai ter que mexer com um pouquinho de código, por causa que a galera do front-end, ela vai ter que estruturar a parte visual.
Essa parte visual tem que ser estruturada de uma forma que o computador consiga ler e reescrever o que o designer ali projetou na tela, tá? Fazer o visual que a pessoa imaginou na tela. Enquanto o back-end, a pessoa que vai lidar com a parte funcional, vai dar vida para essa tela que a pessoa criou, né? Para esse visual. Beleza, galera? Passando mais para frente, quando a gente vai mexer com essa parte de sites, né, com essa parte web, a gente vai ouvir muito o termo framework. O que são esses frameworks? Galera, os frameworks nada mais são do que um conjunto de ferramentas, tá? Então, quando você está fazendo o site, às vezes é muito complicado você digitar coisas do zero. Como assim, por exemplo? Às vezes, para você fazer o computador entender que você quer fazer algo, você tem que digitar um monte de coisa. Aí o que uma galera pega e faz? Pega todo esse monte de coisa que você teria que digitar e deixa pronto. Aí você vai lá, copia e cola, pum, entendeu? E eles escrevem o que cada coisa faz. Então, suponha, vamos dar um exemplo aqui. É, vamos supor que você quer fazer, por exemplo, aparecer um botão no seu site. Só que, para você fazer aparecer um botão bonitinho, você vai ter que digitar uma quantidade de código considerável, entendeu? Se você usa um framework, você só copia e cola o botão. Você escolhe o porquê. Os caras que fizeram o framework, tá? Eles já tiveram esse trabalho de digitar esse código, entendeu? Para você depois usar ele de forma só copiar e colar, por exemplo, entendeu? O framework vai ser um conjunto dessas ferramentas que vai te ajudar a desenvolver. Então, voltando aqui para a questão que eu estava falando do front e do back, o que acontece? Existem ferramentas exclusivas para o front-end, como por exemplo o que a gente vai chamar de Bootstrap. Esse carinha é bem conhecido, tá? Ele é bem ensinado nas escolas, tá? Nos cursos técnicos, porque ele é simples, é um cara bem documentado, ou seja, todas as ferramentas têm explicação de como você usa, o que faz, entendeu? Então esse cara é bem famoso, mas existem outros, como o Materialize, o Foundation, tem outros, tá? Você não precisa ficar preso em um só. Essas ferramentas você vai conhecendo com o tempo, tá? Às vezes a galera pega essas ferramentas e quer aprender tipo de um dia para o outro. Isso aqui você vai aprendendo com o tempo, tá? É porque são muitas ferramentas que você pode estar usando ali, muitos códigos que você pode estar utilizando no seu site e você tipo não consegue pegar de primeira, entendeu? Então o Bootstrap e esses outros que eu citei vão ser usados para ajudar a galera que vai trabalhar com a parte visual, o front-end. Tem também os frameworks para back-end, tá? Para back-end, eu citei aqui o Django, que é um framework que é usado para quando você quiser escolher a linguagem de programação Python, para estar trabalhando ali com a parte funcional. Galera, essa parte aqui do back-end, eu recomendo que a princípio vocês só saibam que existe, tá? Mas não se preocupe tanto, tá? A gente vai primeiro começar com a parte visual no nosso curso, mostrar como funciona toda essa parte por trás, mostrar um pouco desses frameworks, né? Eu estou pensando até em depois estar aprofundando em algum desses frameworks aí front-end para vocês verem como utiliza eles, né? E como é fácil utilizá-los e quanto isso facilita, né? E mais para frente, quando a gente tiver um pouco mais evoluído nessa parte, a gente trabalha com essa parte dos frameworks de back-end, tá? Porque a princípio eles não vão fazer sentido, tá? Para você que está começando, para você que está caindo aqui nesse vídeo assim, para está começando agora. Só entenda que existem ferramentas tanto para quem está trabalhando na parte visual, para quem está trabalhando na parte funcional, tá? E aqui eu citei na parte funcional o Django, que é usado para quando você vai utilizar o Python. Tem outros, quando você vai usar o que a gente chama de PHP, que não sei se, não sei se acho que é a mais conhecida, né, das linguagens por aí, para trabalhar com back-end, você vai utilizar outros, como Laravel, CodeIgniter e assim por diante, tá? Temos ainda, galera, os sistemas de gerenciamento de conteúdo, que é conhecido como CMS. Galera, a gente que é da área de informática, a gente tem uma mania de colocar sigla para tudo. Vocês vão ver que quase tudo que a gente usa na informática é sigla. Que nem em inglês seria Content Management System, tá? Então seria sistema de gerenciamento de conteúdo, tá? Por isso que tá CMS, tá? Por causa que é do inglês essa sigla. Então, se acostumem com as siglas, tá? Porque é bem utilizado na área de informática.
O que seria esses sistemas de gerenciamento de conteúdo? Bom, esses caras seriam para aquela parte que eu tinha comentado no início, para as pessoas que não têm muito tempo de estar desenvolvendo do zero um site. Por quê? São basicamente plataformas, tá, que foram desenvolvidas que as pessoas simplesmente escolhem templates prontos, né, para a área de atuação dela, tá, seja para uma academia, seja para um e-commerce, seja para, sei lá, para um portfólio, seja para qualquer coisa. Você vai ter tipo vários templates que você pode estar selecionando e personalizando eles de acordo com o que você precisa, tá? Então você muda a imagem do fundo, você tipo muda os textos, coloca a sua logo, você enfim faz o que você quiser, tá? Então ele é mais prático porque você não vai estar trabalhando com a parte do código que eu havia comentado anteriormente. Você não vai estar pondo a mão na massa ali por trás do código. Você pode também, mas, tipo, é bem difícil a galera que usa os CMS tá mexendo com a parte de código, tá? Porque é algo que, tipo, é para pessoas mais leigas no assunto, tá? E, por consequência, eles vão te ajudar a construir os sites muito mais rápido, né? Um exemplo bem famoso de um CMS é o WordPress, né? O WordPress, creio eu, que é o mais famoso, né? O mais conhecido aí pela galera. Esse WordPress, galera, ele é bastante interessante por causa que ele tem integração com e-commerce também, né? Que é o WooCommerce lá, né? Então a gente talvez tenha um módulo aí que vai tratar somente de WordPress para as pessoas que estão interessadas, tá? E só para citar a diferença, né, entre um CMS e um framework, é que o CMS a gente vai utilizar quando a gente não tem tempo para desenvolver, tá? Quando a gente quer fazer algo rápido, eu preciso de um site para subir meus produtos, eu preciso de um site para dar visibilidade para minha empresa, eu vou lá, crio um site, um CMS, tipo, escolho um template, entro lá no site do WordPress, escolho um templatezinho lá, personalizo, troco as fotos com a minha foto da minha empresa, mudo as informações com as informações da minha empresa, subo o site, pronto, entendeu? E os frameworks é para a galera que quer desenvolver, que quer pôr a mão no código, tá? Porque são ferramentas que vão te ajudar no desenvolvimento. Então, os frameworks esquece para quando a gente estiver mexendo com WordPress. Não só WordPress, tá? Mas também como outros CMS. Bom, galera, então agora que a gente já passou por cima aí de alguns conceitos básicos aí e entender um pouquinho, né, bem por cima como funciona um pouco dessa parte web, a gente vai estar entrando agora numa parte um pouco mais detalhada, numa parte um pouco mais técnica, tá? Então, quando a gente vai desenvolver alguma aplicação web, algum site, né, o que a gente tem que ter em mente? Que um site nada mais é do que um conjunto de elementos posicionados de uma forma que eu desejo, tá? Ou que o meu cliente deseja. É bem importante você perceber que existem elementos que são comuns a todos os sites, como por exemplo botões, imagens, tá? Então, ó, por exemplo, esse botãozinho aqui, ó, na página do meu canal, aqui, ó, tá vendo esse botãozinho? Esse cara, ele existe também em outras partes, em outras páginas, né? O problema é que ele tá com uma cor diferente, às vezes um tamanho diferente, às vezes tem um ícone ali dentro, mas é um botão, entendeu? Então, esse menuzinho aqui também, você vai ver que ele está presente em outros sites também, que a gente chama de hambúrguer, né? Então, esse menu lateral, você também às vezes vai ver presente em outra coisa que não se, em outros sites, né, que não sejam esse aqui que a gente está agora. Então, o que acontece? Isso acontece porque essas coisas que eu mostrei para vocês são elementos que são comuns a todos os sites, tá? Então, não existem só esses elementos padrões que a gente conhece, né? Que é o botão, um menuzinho, uma imagem. Existem diversos outros tipos de elementos aí que você pode estar colocando no seu site, tá? O problema é que a maioria das pessoas não conhecem eles, tá? Mas eles existem. Eu vou citar alguns exemplos aqui, mas mais para frente a gente vai se aprofundar e ver o que é exatamente cada um deles, tá? Tem, por exemplo, o tooltip, que é quando é uma mensagenzinha que aparece quando você faz alguma coisa ou quando você posiciona o mouse sobre alguma coisa. Tem o progress bar, que é a barra de progresso. Enfim, tem vários outros tipos de componentes que ou elementos que você pode estar colocando aí na sua página, tá? E é bem importante você estar conhecendo eles, porque aí você consegue ter uma gama maior de coisas a serem posicionadas no seu site.
tá? Você sai um pouco do óbvio, tá? Então é bem interessante você identificar quando você entra no site quais são os elementos que ele tem, tá? Qual é essa galera aí esse conjunto de elementos aí que ele possui que eu posso estar aplicando no meu site também, tá? Então isso é bem interessante. E outra coisa que eu queria comentar também, galera, é uma parte um pouco mais histórica que a gente vai se aprofundar quando a gente estiver falando um pouco de navegadores, tá? Que é o seguinte, o primeiro navegador, para quem não sabe, o navegador é o que você usa para abrir o seu site, tá? De forma bem grosseira mesmo, é o que você usa para abrir seu site, tá? Então, quando você entra, por exemplo, numa aplicação que abre o seu site, que você digita lá em cima o endereço do seu site e você abre ele em seguida, você está usando o que a gente chama de navegador, tá? É um programa dedicado somente a abrir sites, tá? É de forma bem grosseira, tá, galera? A gente vai ver que é muito mais que isso, tá? Mais pra frente, mas de forma bem grosseira, é isso aí. Então, antigamente o que acontecia? O primeiro navegador que surgiu, ele não foi preparado para estar exibindo esses componentes visuais de uma forma, dessa forma que a gente está vendo hoje aqui, coloridinha, posicionado certinho um do lado do outro, assim. Antigamente o primeiro navegador, ele só exibia texto, tá? Então, a gente tem que entender que para chegar do jeito que a gente está vendo hoje, essa forma visual, toda bonitinha, com imagens, com vídeos, com botões coloridinhos, tudo personalizado, levou um tempo, tá? Isso foi um desenvolvimento que foi aí sendo aplicado nessa parte web, que acabou de somente texto progredindo para essas páginas com esses monte de elementos visuais, tá? Isso é importante você estar entendendo, porque essa progressão, né, esse desenvolvimento não acompanhou uma coisa que a gente chama de acessibilidade, tá? Então vocês vão ver que alguns elementos a gente não consegue estar fazendo eles de uma forma natural, ou seja, não tem uma forma natural de eu estar falando para o meu navegador para ele desenhar aquele elemento. Cada uma dessas coisas aqui a gente fala para o navegador para ele desenhar, tá? A gente vai ver mais para frente como que a gente vai falar isso para ele, tá? A gente vai fazer isso através de código, mas mais para frente a gente vai entrar em detalhes como faz isso. Mas só entenda que você precisa falar para o navegador o que ele precisa fazer na tela, né? O que ele precisa estar colocando na tela. E, e existem elementos que isso não é feito de uma forma natural. A gente faz umas gambiarrinhas ali mais para frente que a gente vai ver. Por quê? Porque justamente por causa dessa questão. A gente às vezes alguns elementos, como por exemplo a barra de progresso, antigamente a gente tinha que fazer uma gambiarrinha, tá? Para ela estar conseguindo fazer uma barrinha de progresso, porque não estava preparado, tá? Para estar exibindo essas coisas visuais. Então a gente teoricamente teve que fazer essa gambiarra, teve que usar o que a gente tinha até então para conseguir chegar numa barra de progresso, por exemplo. Só que isso trouxe problemas de acessibilidade. O que seria essa acessibilidade? Nada mais é do que deixar o seu site fácil de utilizar para qualquer pessoa. Então, se uma pessoa tem algum problema visual, ela tem que ter a mesma facilidade de utilização do seu site que uma pessoa normal teria, tá? Quanto mais você equilibra essa questão, mais acessível o seu site fica, tá? Então, a intenção é que o seu site fique 100% acessível, né? Às vezes nem sempre é possível, tá? Mas a gente vai ver mais para frente algumas técnicas para estar ajudando nessa questão, que é uma questão histórica, mas a princípio só entenda que, em razão dessa questão histórica, tem esse problema de acessibilidade em alguns elementos, beleza? Galera, então essa foi a primeira videoaula nossa aí. Vamos estar seguindo essa série de vídeos aí para explicar um pouquinho melhor, né, como funciona essa parte web. E em paralelo vamos estar soltando aí, galera, mais para frente, uma playlist de HTML, tá? Que é justamente o jeito que você vai falar para o navegador para ele estar posicionando, exibindo essas coisas aí na sua tela, tá? Então a gente vai mostrar para vocês como que você fala para o navegador o que é cada coisa do seu site, tá? Isso através do que a gente chama de HTML. E a gente vai entrar mais a fundo lá. Então aqui a gente vai seguir com essa parte web, né, explicando como funciona ela um pouquinho melhor. E se mais para frente você estiver interessado, acompanhe a nossa playlist de HTML para estar um pouco mais por dentro de como funciona essa parte na prática.
Beleza? Qualquer dúvida, galera, vocês podem comentar aí embaixo, tá? Ou chamar direto pelo WhatsApp do canal, tá? Que eu estarei respondendo assim que possível para vocês. Qualquer dúvida. Tchau, tchau, galera.